Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Primeiro que tudo, eu tenho que vos agradecer a todos por termos chegado aos 9.000 subscritores no canal. Quando chegarmos aos 10.000 subscritores, eu prometo que iremos ter aqui algumas surpresas, incluindo um sorteio que irá fazer com que uma prenda chegue a uma casa de um de vocês que me estão aí a ver todas as semanas. Mas quando lá chegarmos, de acordo com os dados que eu estive a ver estatísticos, pensa-se que será em abril. Vamos ver se será em abril ou se será antes, se chegarmos aos 10.000 subscritores, mas na altura vou explicar então o que é que vocês terão de fazer para poder ter acesso a esse prémio, que depois irá para a casa de um de vocês. E antes de começar, eu volto a dizer que é muito importante as vossas subscrições, os vossos comentários e os vossos likes. Porquê? Porque quanto mais subscritores, mais likes nos vídeos e mais comentários os vídeos tiverem, mais facilmente os vídeos do canal irão aparecer na secção dos recomendados do YouTube e irão aparecer também nas buscas que são feitas tanto no YouTube quanto no Google, e assim mais pessoas poderão ter acesso às informações que eu passo aqui todas as semanas de forma perfeitamente gratuita. E antes de começarmos com o vídeo de hoje, que é, como vocês sabem, o vídeo em que eu trago aqui as previsões de tarô e as mensagens dos anjos para cada um dos signos do zodíaco, eu quero recordar-vos de que o Poder do Cosmos tem uma loja. Ainda não temos um site pronto e, portanto, a nossa loja está neste momento disponível na página do Facebook do Poder do Cosmos, mas eu ainda não coloquei lá os produtos todos, eu vou colocando aos poucos e, portanto, quero mostrar-vos alguns dos produtos que vocês conseguem ter acesso. Temos, por exemplo, este livro maravilhoso, As Asas do Perdão, de Kyle Gray, que eu estou a conseguir vender por cerca de menos 2 euros do que aquilo que conseguem encontrar na grande maioria das livrarias. Portanto, se quiserem aproveitar, têm aqui esta oportunidade fantástica. A nível de livros, tenho também um dos meus preferidos. Eu pessoalmente tenho este livro há muitos anos e este é o livro Meditação com o Dr. Brian Weiss. Eu hei de fazer um vídeo específico a falar sobre o trabalho do Dr. Brian Weiss, que é um psiquiatra fantástico que, por um mero acaso, acabou por descobrir a hipnose regressiva e, através da hipnose regressiva, ele conseguiu-se a perceber que as pessoas conseguiam chegar a vidas passadas e, portanto, ele dedicou neste momento já cerca de 40 anos a esta prática, 40 anos a fazer hipnose regressiva e 40 anos a tentar perceber quantas vidas é que nós temos afinal, tanto que o livro mais conhecido dele é Uma Alma, Muitos Corpos. Neste livro Meditação do Dr. Brian Weiss, para além de terem a meditação aqui explicada e o que é uma meditação, inclui também um CD gratuito e eu estou a conseguir fazer um preço promocional também mais barato do que aquilo que conseguem encontrar na grande maioria das livrarias. Como artigo único, e este é mesmo artigo único, porque eu não consegui encontrar mais por este preço, temos este livro Guia Completo dos Chakras e é um livro extremamente interessante. Os chakras vêm aqui muito bem explicados, ela entra aqui em detalhes fantásticos sobre cada um deles, mostra não só os seus símbolos como os seus nomes, explica tudo aquilo que os chakras também fazem, e isto faz-me recordar também a série que eu fiz há 2 anos atrás sobre os chakras. É um livro fantástico e eu só tenho esta cópia, não existe mais nenhuma para venda. Portanto, quem estiver interessado, já sabem, é realmente artigo único e nem sei se vou conseguir voltar a arranjar. Depois, como não podia deixar de ser, os aromatizadores que eu própria utilizo, como eu já vos disse. Neste caso temos aqui o aromatizador de arruda e este aromatizador é mais utilizado para combater a chamada inveja e o mau olhado. Portanto, acaba por ser um aromatizador também de proteção. Eles podem ser utilizados em casa, nos vossos carros e até mesmo nos vossos locais de trabalho, porque o aroma é bastante agradável e parece um perfume que
vocês estão a utilizar não tem aquele cheiro estranho que as outras pessoas depois vos venham perguntar o que é que vocês estão a usar, que tem um cheiro assim tão fora do comum. E não se esqueçam que nós temos disponíveis selenites, tanto em torre como no caso desta em espiral, também a preços bastante acessíveis, e temos, como não podia deixar de ser, eu falo sempre sobre elas, as nossas pulseiras. E as pulseiras nós temos aqui em ametista, a pulseira da ametista tem uma pena, temos também a pulseira de quartzo rosa, que tem um mocho aqui em baixo, e depois a tal pulseira que me faz recordar as pulseiras tibetanas que eu costumava utilizar, que tem aqui um elefante. Cada uma destas pulseiras está a ser vendida na nossa loja pelo preço de 2,5 €. E antes de continuar com o vídeo, e quem quiser avançar com o vídeo, existe uma coisa chamada timestamps, ou seja, se forem à descrição do vídeo, vocês têm lá escrito quando é que cada signo começa, portanto, qual é o minuto em que cada signo começa, e podem avançar para chegar lá mais depressa, a não ser que estejam a acompanhar a estreia, porque quem está a ver a estreia em direto não pode andar com o vídeo para a frente, apenas pode andar com o vídeo para trás. Mas para todos os outros, podem adiantar para o vosso signo se não quiserem estar a ouvir tudo isto. Porquê? Porque ainda me falta dizer que temos as promoções a decorrer, e temos a promoção da leitura de tarot terapêutico, em que eu vos faço uma leitura para 2019, em que eu digo qual é a vossa carta dominante, digo também como é que está o vosso momento atual, para que caminho é que vocês estão a dirigir, falo do trabalho, dinheiro, família, amigos, saúde, relacionamento, a evolução do vosso relacionamento, como é que está a vossa personalidade e mais uma série de outras informações, tudo pelo preço de 25 €. Tenho também a possibilidade de fazer o vosso estudo numerológico para que saibam qual é o vosso karma, os vossos mecanismos de defesa e outras informações também sobre vocês mesmos, também pelo valor de 25 €. Também agora, como estamos a entrar em fevereiro, a partir do dia 1 de fevereiro, vamos ter também disponível uma nova promoção, que é a promoção do amor. Ou seja, vocês podem pedir uma análise da vossa vida amorosa, podem pedir apenas para ver a vossa vida amorosa no geral, ou podem pedir para que eu veja a vossa vida amorosa num relacionamento em que estejam inseridos ou com uma pessoa na qual estejam interessados. E isso terá o custo de 15 € durante todo o mês de fevereiro. Temos também disponível o serviço em que ao fim de semana eu vos envio um e-mail, e nesse e-mail eu digo para cada um de vocês qual é a carta de tarot para cada dia da semana e qual é que é o conselho dos anjos, para vocês conseguirem lidar melhor com a vossa semana e adaptarem-se a ela da melhor maneira possível. E agora, chega de falar de produtos, chega de falar das promoções, e vamos falar daquilo para que estamos aqui hoje para falar, que é exatamente o quê? Os horóscopos. Portanto, vamos começar com as previsões para esta semana. E vamos começar com Carneiro. E Carneiro, esta semana, eu penso que está numa semana bastante positiva. Carneiros, a nível de tarot, vocês têm o Eight of Rods, também conhecido como o 8 de paus. Eu vou chegar a carta aqui um pouco mais à frente para que possam ver a beleza da carta e para que vocês consigam compreender também, olhando para ela, o que é que ela nos quer dizer. Porque a parte maravilhosa das cartas de tarot é que aquilo que nos dá informação são os elementos, é o desenho que ela tem, os elementos que estão aqui incorporados. É isso que nos vai dar o significado, e é por isso que os baralhos são todos diferentes e não podem ser todos lidos da mesma forma. Mas, portanto, eu vou chegar aqui, o 8 de paus à vossa frente. E o 8 de paus é uma carta que está relacionada com esperanças, e com esperanças bastante importantes que vocês têm de algo que está para chegar e que está a chegar de acordo com aquilo que vocês estavam à espera. E é uma chegada rápida, portanto não estamos a falar de uma coisa que ainda vai demorar
demorar um mês ou dois até chegar a vocês. Não, é algo que vocês têm uma esperança muito forte sobre ela e que vos vai chegar muito rapidamente. Portanto, eu acho esta carta extremamente positiva para vocês. É uma carta que também tem a ver com o atingirem os vossos objetivos, que também é extremamente importante, e que também tem a ver com conseguirem finalmente ter o sucesso que vos foi prometido. Portanto, imaginem, se no vosso local de trabalho vos foi prometida uma promoção, é possível que a promoção chegue durante esta semana. Se alguém vos fez uma promessa de algo que é muito importante para vocês, é possível que a promessa seja cumprida esta semana. Relativamente à mensagem dos anjos para Carneiro, nós temos aqui um arcanjo fantástico que é Raziel, e o arcanjo Raziel, a mensagem que nos vai trazer é muito bonita e tem a ver com a compreensão espiritual. E então vou aqui aproximar-vos a carta da compreensão espiritual para que vocês consigam ler as letras mais pequenas, e diz-nos o seguinte: compreensão espiritual, arcanjo Raziel. Estou a trazer-te informação esotérica e símbolos e ajudo-te a compreender as verdades espirituais. E vocês agora devem estar a pensar, informação esotérica e símbolos, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que vocês podem estar a receber mensagens, a perguntas que vocês tenham colocado, de uma forma um pouco críptica. Muitas vezes os arcanjos gostam de nos passar informações através da repetição de números e, portanto, é muito normal as pessoas verem o 11, o 1111, o 111, o 222, ou acordarem todas as noites a uma determinada hora, olharem para o relógio e verem sempre os mesmos números, mas também é possível aparecerem formas geométricas constantemente à vossa frente, verem espirais em todo lado, verem triângulos a aparecer em todo lado, verem um determinado símbolo a aparecer em todo lado. E é isso que esta carta nos quer dizer. Portanto, vocês têm que abrir um pouco mais a vossa compreensão a nível espiritual esta semana, estarem um pouco mais atentos, porque o arcanjo Raziel está a tentar passar-vos uma informação importante, mas não através de números, que costuma ser o mais comum, mas sim através de determinados símbolos que vocês irão saber qual é o significado quando os virem, mas para tal têm que estar de olhos bem abertos e muito atentos. E aproveitem muito bem a informação que vem deste arcanjo, com o facto de vos vir chegar algo que vocês estão à espera há muito tempo e que provavelmente até vos terá sido prometido por alguém. E passamos agora para o signo de Touro. E Touro é um signo também que vai ter uma semana muito boa, porque tem uma carta de tarô fantástica e tem um arcanjo também maravilhoso a dar um conselho fantástico. E a carta de tarô que nós temos para Touro esta semana é o Three of Cups, ou o 3 de copas, ou o 3 de cálices, como vocês quiserem entender. Como podem ver, é uma carta lindíssima. Nós temos aqui 3 mulheres lindíssimas e depois temos aqui uma mesa com frutas, com cálices, elas têm as flores nos cabelos e, portanto, toda esta carta invoca uma beleza muito grande. Eu vou aqui colocar mais de perto para que possam analisar bem, mas basicamente o que esta carta significa é que está algo de muito bom para chegar e é algo que será recompensador para vocês. É quase como se fosse uma espécie de reconhecimento do vosso trabalho, ou como se fosse uma espécie de um prémio que vocês irão poder receber, ou algo que vos irá acontecer que vos vai deixar contentes. Vocês vão sentir que foi merecido e que talvez até já fosse merecido há mais tempo e ainda não vos tinha sido entregue, ainda não vos tinha sido dado. Portanto, isto significa que algo de muito bom vai acontecer com vocês esta semana e vão se sentir também acompanhados. A nível de conselho dos anjos, temos um dos meus arcanjos favoritos, que é o arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel, que claro, é o arcanjo da criatividade e do pensamento criativo, tinha que nos dizer o quê? Escrita criativa. Eu vou colocar aqui mais perto para vocês poderem ler as letras mais pequenas que nos dizem: Arcanjo Gabriel, arranja tempo para anotares os teus pensamentos num diário ou para escreveres um artigo
ou um livro. Porque é que isto é muito importante? Eu acho que todos nós que iniciamos uma evolução espiritual, quando iniciamos a nossa evolução, todos nós fomos, de certa forma, forçados ou ensinados a manter um diário. E porquê? Porque muitas vezes nós temos determinados pensamentos que podem não nos fazer sentido naquela altura, mas se nós deixarmos tudo por escrito e depois, passado uns meses, formos ler, de repente aquele pensamento poderá fazer sentido e poderá conjugar-se com outro pensamento que nós já tínhamos tido e de repente tudo faz sentido na nossa cabeça. Relativamente à fala aqui de um artigo, à fala aqui de um livro, se anda a pensar em escrever um artigo, se anda a pensar em escrever um livro, se tem essa ideia na cabeça, é a altura certa para começar, é a semana certa para começar, porque não se esqueça que juntamente com este conselho está aqui também com uma carta que fala de um prémio, que fala de algo recompensador, de algo que o vai fazer sentir bem. E o que há de mais recompensador do conseguirmos agarrar nas nossas emoções, colocá-las cá fora e fazermos com que os outros consigam ver aquilo que nós queríamos transmitir da melhor maneira. E, portanto, se temos o arcanjo da criatividade a ajudar-nos e sabemos que iremos ser recompensados de alguma forma, não ignorem este aviso. Se há algo que pretendem escrever, se há algo que pretendem deixar, esta é a semana correta para o fazer ou para o começar a fazer. Portanto, Touro, esta semana toca a ser criativos e escrevam aquilo que necessitam de deixar escrito. E passamos agora para Gêmeos. E Gêmeos esta semana tem aqui uma mensagem muito importante para passar. A nível de previsão de tarô, vocês têm o Nine of Cups, ou seja, o 9 de copas ou o 9 de cálices. Depende da maneira como vocês querem interpretar esta carta. E dá perfeitamente para ver aqui o ar de contentamento, o ar de felicidade desta figura que olha para nós aqui com as faces um pouco rosadas, um pouco corado, mas com um ar satisfeito. Não vemos aqui uma pessoa que esteja preocupada. Portanto, eu vou colocar aqui mais de perto o Nine of Cups para que vocês o possam ver e, basicamente, o que esta carta nos vem falar é de vocês estarem satisfeitos por terem atingido algo que era importante para vocês. E significa também que, a nível emocional e físico, vocês estão exatamente no ponto em que queriam estar. Portanto, esta semana aproveitem, porque se tinham um determinado objetivo para atingir, ele poderá ser muito bem atingido esta semana, e se tinham um determinado objetivo sobre como é que se queriam sentir a nível emocional ou a nível físico, esta é a semana em que também poderão conseguir atingir esse objetivo. E daí esta cara de felicidade que vocês estão aqui a ver, porque nem sempre é fácil nós conseguirmos motivar-nos o suficiente para estarmos a nível físico e a nível emocional a sentirmos como gostaríamos. E esta semana vocês têm essa capacidade. E o que é que nos vem também comprovar tudo isto? A mensagem dos anjos para esta semana, que é a ordem divina. E o que é que a ordem divina nos vem dizer? Eu vou colocar aqui mais perto para que vocês possam ver as letras mais pequenas, e temos o arcanjo Raguel. E Raguel diz-nos: tudo está como tem de ser agora. Olha para lá da ilusão e vê a ordem subjacente. Ou seja, não se deixem iludir por determinadas situações, não tentem chegar mais longe do que aquilo que é suposto chegarem neste momento, sejam realistas, pensem nos objetivos que vocês querem verdadeiramente e que são possíveis de alcançar e trabalhem sobre eles, porque de acordo com a vossa previsão de tarô, vocês irão conseguir fazê-lo esta semana. Vocês irão conseguir chegar àquilo que querem a nível emocional, a nível físico, irão conseguir ficar satisfeitos também com qualquer coisa que vão conseguir atingir aqui, e depois temos a ordem divina a dizer-nos o quê? Que tudo esta semana está exatamente como deveria estar. Nada está fora de sítio. Tudo aquilo que vos está a acontecer e que vos irá acontecer esta semana está a acontecer porque é suposto acontecer. Quer seja bom, quer seja mau. Não coloquem em causa. A ordem divina está correta e as coisas estão a acontecer da forma como é suposto acontecer, da melhor forma para vocês.
E passamos agora para Caranguejo. E os nativos de Caranguejo trazem aqui também umas cartas interessantes, mas que de certa forma também têm aqui um pequeno aviso. A nível de tarô, vocês têm o Knight of Cups, ou seja, o valete de copas ou o valete de cálices. E o que é que vocês conseguem ver olhando para aqui? Conseguem ver um jovem que está a olhar no horizonte, mas que está a olhar de uma maneira confiante. Ele está aqui a pensar em iniciar algo novo e é exatamente sobre isto que esta carta nos fala. Eu vou chegar aqui a carta um pouco mais próxima, porque vocês já sabem que eu gosto imenso do Tarot de Morgan e gosto de vos mostrar a beleza destas cartas. E aqui o Knight of Cups fala-nos exatamente sobre isto. Fala-nos sobre alguém extremamente confiante, alguém extremamente amável e que recebeu aqui um convite para um novo início. No que é que isto se traduz para vocês? Isto pode ser um convite para um novo projeto, pode ser um convite para sair por parte de alguém que depois poderá transformar-se em algo mais, poderá ser um convite para um novo emprego, poderá ser um convite para uma entrevista de emprego, poderá ser até um convite, por exemplo, de alguém que esteja interessado a vocês a nível amoroso e que vocês estivessem na dúvida se deveriam aceitar ou não. E de acordo com esta carta, aceitem esse convite, experimentem, pelo menos deem uma oportunidade a esta situação que vos irá surgir ao longo da semana. A nível de conselho dos anjos para os nossos caranguejos, vem o quê? Dádivas de Deus. Ora, nós aqui estamos a falar de convites que vos vão ser feitos, de alguém que tem aqui novos inícios, novos começos e depois ao mesmo tempo temos dádivas de Deus como o conselho dos anjos para esta semana. E portanto eu vou colocar aqui mais de perto para que possam ler as letras mais pequenas, mas diz Arcanjo Sandalfon: os anjos trazem-te dádivas do teu Criador. Recebe-as de braços abertos. Portanto, meus queridos caranguejos, não há dúvidas, juntando as duas cartas, que as propostas que receberem esta semana, estas possibilidades dos vossos novos princípios, seja um novo emprego, uma nova relação, uma nova amizade que vos possa surgir, um novo projeto que vos possa surgir, é uma dádiva de Deus e vocês devem aceitar e devem seguir, porque está a acontecer para o vosso bem e para o vosso benefício. Caranguejos, não desperdicem esta oportunidade divina. Passamos agora para os nativos de Leão. Leõezinhos, finalmente deixámos de ter a mesma carta. E eu digo deixámos porque eu também sou leão e não o escondo. E nas nossas duas últimas semanas nós tivemos exatamente a mesma carta de tarô, porque claramente tínhamos qualquer coisa para fazer que ainda não tínhamos feito. E agora vamos ser recompensados pelos vistos. Porquê? Porque a nossa carta de tarô para esta semana é o 6 de Pentáculos. E o 6 de Pentáculos é uma carta que fala sobre o quê? Fala sobre as nossas ações serem recompensadas de alguma forma. E podem ser recompensadas até a nível financeiro. Mas atenção, as nossas ações que foram generosas, as nossas ações que foram feitas de coração, não as nossas ações que foram feitas à espera de uma recompensa, mas exatamente aquelas que nós fizemos para ajudar os outros sem esperar absolutamente nada em troca. E essas poderão vir a ser recompensadas esta semana. Eu vou aqui mostrar e estou muito contente porque já não temos a mesma carta. Portanto, como podem aqui ver, temos aqui alguém a equilibrar uma balança e a receber aqui umas moedas. E as moedas têm exatamente a ver com isso. Ou seja, a nossa generosidade irá ser paga, de certa forma, esta semana, através de algum tipo de prosperidade material. Atenção, prosperidade material não significa apenas dinheiro. Por exemplo, imaginem, vocês fizeram uma coisa bonita por alguém e essa pessoa pode-vos oferecer um quadro que desenhou, ou pode-vos oferecer um livro, ou pode-vos dar uma caneta. Portanto, quando estamos a falar de algo material, não é necessariamente só dinheiro, não é? Parece aqui o simbolismo da moeda, mas podem ser outras coisas.
coisas, mas é algo a nível material, algo palpável, algo que nós podemos tocar, podemos agarrar. Pode ser até algo tão simples como um abraço. E às vezes um abraço é uma coisa material, mas também é emocional. E por vezes que maior gratidão é que nós conseguimos ter do que um sorriso sincero na face da outra pessoa, um grande obrigado e um abraço de seguida. Mas seja como for, esta semana a nossa generosidade, a generosidade que foi feita de coração e sem esperar nada em troca, pode aqui ser recompensada de uma forma importante para nós, com algo palpável, algo material. A nível de conselho dos anjos, eu gostei imenso da carta que nós temos e vou-vos explicar porquê. Porque esta imagem, que para mim sempre representou a arcanja Jofiel, e eu sei que há pessoas que não gostam que eu diga arcanja porque os arcanjos não têm sexo, mas eu vejo a Jofiel sempre como algo feminino, tem a ver com a minha maneira de interpretar. Esta imagem é das minhas imagens preferidas de todos os baralhos que existem da Doreen Virtue, e olhem que são muitos baralhos, são dezenas de baralhos, e esta é a minha imagem preferida. Mas isto para vos dizer que para nós a nossa mensagem esta semana é ar livre, e vem de onde? Da arcanja ou do arcanjo Jofiel. Vou aqui só encostar para poderem ver as letras mais pequenas que nos dizem: sai de casa, apanha ar puro e liga-te à natureza para aliviar o stress e ter novas ideias criativas. Ou seja, não é porque nós vamos ter a nossa generosidade recompensada que isso não quer dizer que possamos não ter stress, não é? Portanto, stress pode sempre acontecer na nossa vida, mas acima de tudo o que Jofiel nos está a dizer é que temos que fazer uma ligação à natureza. Como é que isso pode ser feito? Em Portugal, neste momento, não é muito fácil porque nós estamos com frio. No Brasil, eu fiquei a saber a semana passada, porque a estreia foi feita à noite, na última segunda-feira, eram cerca de 2h30 da manhã em Portugal e era 00:30 em algumas zonas do Brasil, e portanto eu tive uma série de pessoas do Brasil na estreia a falarem comigo e diziam-me que apesar de ser 00:30 estavam 35 graus para eles, portanto estava muito calor. Portanto o que eu vou dizer talvez seja mais fácil de fazer no Brasil do que cá, mas o que é ideal fazermos quando esta carta aparece é algo como irmos para a praia, descalços, caminharmos na areia, sentirmos a água do mar nos nossos pés, irmos para um parque, para um jardim, para uma floresta, tirarmos os nossos sapatos, sentir a energia da terra nos nossos pés. Aqui em Portugal, como nós estamos no inverno e está bastante frio lá fora, em vez de fazer isso, nós podemos pura e simplesmente sair de casa e tentar apanhar um pouco de ar puro. Nada nos impede de nos agasalharmos muito bem com casacos, com luvas, com gorros, cascóis, aquilo que for necessário, mas podemos à mesma ir para um jardim, podemos à mesma ir para uma praia e sentirmos o cheiro da praia, aquele cheiro da maresia, o cheiro do mar, e só esse ambiente já vai ser o suficiente para revitalizar as nossas energias. Portanto, leõezinhos, é uma boa semana para nos reconectarmos com a natureza por um lado e por outro lado, vermos a nossa generosidade, aquela que foi feita de coração, a ser-nos recompensada. E passamos agora para o signo de Virgem. E Virgem, não se assustem com a imagem que a carta que vocês têm de tarot tem aqui, porque a imagem é bastante pesada, mas depois vocês vão ver que a mensagem é uma mensagem que vocês até vão gostar. E então vocês têm o 7 de espadas. E aquilo que nós vemos é um homem que está a carregar as espadas ao ombro. Ele vai aqui num passo decidido, num passo acelerado, mas também se vê ao mesmo tempo que ele está a fazer um esforço muito grande. Portanto, visualmente, esta é uma carta que nos pode fazer pensar que os virgens vão ter que passar por algo difícil para eles. E não estamos completamente errados. No entanto, a mensagem é boa. Eu vou-vos mostrar aqui a carta um pouco mais de perto para que vocês consigam ver bem este senhor. E o 7 de espadas vem-nos dizer o quê?
que vocês vão conseguir ter sucesso, mas parcial, atenção, não vai ser um sucesso a 100%. A 100% não, mas pelo menos parcial. E parcial quer dizer que estamos pelo menos acima dos 50% de certeza absoluta. E vão ter sucesso parcial no quê? Sucesso parcial em saberem lidar com a autoridade. O saber lidar com a autoridade quer dizer o quê? Vocês podem ter um problema, por exemplo, a nível profissional com o vosso chefe e não quer dizer que vocês consigam lidar com essa situação a 100% e resolvê-la a 100%, mas vão ser capazes de resolver grande parte da situação. Vocês não vão ficar completamente soterrados nesse problema, vão conseguir ultrapassar. Se estivermos a falar dos vossos pais, se essa for a vossa autoridade, significa que também poderão não levar a vossa avante a 100%, mas irão conseguir ter um sucesso parcial em saber lidar com isso. Porque a autoridade não tem apenas a ver com chefes. Isto pode ser o chefe, pode ser alguém da vossa família, isto pode ser uma autoridade a nível de polícia, juízes, tribunais, tudo aquilo que esteja acima de nós a nível de um processo de tomada de decisão. E, portanto, não quer dizer que vai ser uma semana fácil, não quer dizer que vocês consigam ter o sucesso que gostariam de ter a 100%, mas pelo menos o sucesso parcial está garantido. E eu acho que nós devemos ver sempre o copo meio cheio e não meio vazio. Para mim, conseguir um sucesso parcial é muito mais importante do que não conseguir ter sucesso absolutamente nenhum. Às vezes há pessoas que pensam, mas se eu não conseguir tudo aquilo que eu queria, então não valeu a pena. Valeu. Não conseguiram tudo, mas conseguiram parte daquilo que queriam. E isso é muito importante e é isso que tem que ser valorizado. Nós temos que tentar ver sempre aquilo que nos acontece pela positiva e não pela negativa. E essa é a grande mensagem e a grande previsão que o tarot está a fazer. Relativamente à mensagem dos anjos para esta semana, eu gosto, é do Arcanjo Uriel e fala-nos sobre ideia brilhante. Eu vou aqui chegar a carta, é muito bonita, tem aqui o arcanjo em cima de um unicórnio, é maravilhosa. E esta carta, nas letras mais pequeninas, diz-nos Arcanjo Uriel. Sim, a tua ideia foi inspirada por Deus. Por favor, toma medidas para concretizá-la. E as medidas para concretizar a vossa ideia pode ter a ver exatamente com conseguirem ter o tal sucesso parcial sobre a autoridade. Talvez a autoridade não vos deixe concretizar a vossa ideia a 100%, mas talvez vos deixe começar a concretizar a vossa ideia. Talvez não vos digam logo um não, talvez fiquem a pensar sobre a vossa ideia e talvez o sim vos possa vir a aparecer mais à frente. Portanto, se tiverem uma ideia criativa, se tiverem uma ideia brilhante para a resolução de um problema ou de uma situação, ou então uma ideia para um negócio, qualquer coisa que vos apareça de repente, a ideia veio de forma divina e é suposto agarrarem-na, lutarem por ela e não terem medo da autoridade, porque mesmo não conseguindo ter um sucesso a 100%, irão ter um sucesso parcial. E virgens, isso já é uma vitória. Não se esqueçam nunca disso. E passamos agora para Balança. Balanças, vocês esta semana vão andar um pouco nostálgicos e é uma semana em que a nível de amor e a nível de sentimentos a nostalgia vai ter tendência a aparecer. Vocês têm aqui uma carta fantástica a nível de tarot. Vocês têm o 6 of Cups ou então o 6 de copas ou o 6 de cálices. E vemos um menino e uma menina que olham um para o outro e vemos as flores todas a desabrochar nos cálices. E o que é que esta carta significa? Eu vou colocá-la aqui mais perto para que vocês consigam ver a beleza da carta. Mas esta carta fala sobre refletirem sobre o passado. Pensarem em situações que vos aconteceram anteriormente e que foram importantes para vocês. Pensarem em pessoas que foram importantes para vocês. Em relacionamentos que fizeram com que vocês hoje fossem os seres humanos maravilhosos que são. Se não tivessem passado por aquela experiência, se não tivessem passado por aquele sofrimento, vocês não seriam quem são. Portanto, mesmo quando sofreram, fiquem gratos por aquilo que passaram, porque se não tivesse sido esse sofrimento, vocês não seriam quem são.
eu também já sofri muito. E se eu não tivesse sofrido, eu não era a Sónia Venstra que vocês conhecem neste momento. Eu seria uma pessoa bastante diferente. O sofrimento traz-nos crescimento. Mas vocês vão ter tendência para refletir sobre o passado esta semana. É possível que sintam até uma espécie de retorno à inocência, à simplicidade e à pureza. E é também provável que sintam uma necessidade de mudança. Portanto, se ficarem muito nostálgicos, muito pensativos, se ficarem com necessidade de mudar algo nas vossas vidas e se de repente sentirem como se fossem uns jovens adolescentes outra vez, ainda com aquela inocência, aquela pureza e aquela simplicidade típica das idades mais novas, aproveitem, porque é um sentimento maravilhoso que nós temos tendência para ir perdendo à medida que ficamos mais velhos. E é um sentimento fantástico quando ele volta outra vez. A nível de conselho dos anjos, para esta semana vocês têm a clareaudição. Clareaudição, eu vou chegar aqui para verem as letras mais pequenas, e vem do arcanjo Zadkiel, que nos diz: fica atenta à orientação amorosa que ouves na tua mente ou que chega através de outros. Ora, se vocês vão estar mais nostálgicos, se vocês vão estar a pensar em mudanças, tomadas de decisões, ou seja, se vocês estão a pensar se calhar em terminar a relação em questão e em voltar para uma relação do vosso passado, ouçam os conselhos que irão aparecer. Os conselhos podem sempre aparecer em sonhos, podem aparecer em músicas repetidas, frases repetidas ou numa frase que de repente alguém diz que parece vinda do nada e que é uma resposta à pergunta que fizeram a vocês mesmos. Portanto, muitas vezes nós queremos saber, devo terminar este relacionamento sim ou não? E de repente há alguém que nos diz, esta relação deve acabar. E vocês ficam assim a olhar, quem é que disse isto? Quem é que falou? E é uma pessoa que está noutro sítio a ter outra conversa e aquela frase foi dita de forma mais alta e vocês ouviram-na. Quando isso acontece, a mensagem é para vocês e é uma resposta à vossa pergunta, ok? Portanto, muita atenção esta semana, porque vão andar nostálgicos, vão andar pensativos, é possível que se apaixonem e, portanto, ao apaixonarem-se, eu digo isto porquê? Porque geralmente quando voltamos a ter a inocência, a pureza, a simplicidade dentro de nós, quer dizer que nos estamos a apaixonar e já sofremos tanto nas nossas vidas que às vezes não sabemos se devemos aproveitar esse sentimento de paixão que estamos a ter ou não. Então, ouçam e tentem entender a resposta que os arcanjos vos estão a dar. Devem seguir com esse relacionamento? Sim ou não? É bom para vocês? Sim ou não? Façam a pergunta e aguardem pela resposta. Passamos agora para Escorpião. Escorpião, vocês não têm tido das semanas mais fáceis. Eu sei disso, tenho perfeita noção disso. E esta semana continua a não ser uma das semanas mais fáceis para vocês. No entanto, é uma semana mais positiva e é uma semana com duas mensagens, tanto a nível de tarô como a nível de conselho dos anjos, muito, muito positiva. A nível de tarô, vocês têm o 3 de Rods ou o 3 de Paus. E vemos aqui um homem de costas, a olhar para lá para o fundo, para o horizonte, provavelmente a pensar sobre o que é que ele deverá fazer. Eu vou chegar aqui a carta mais perto, porque eu gosto sempre que vocês vejam a carta de tarô bem, para entenderem ainda melhor. E esta carta é uma carta que fala sobre força espiritual. E diz-nos que uma grande força espiritual vai fazer com que, através da contemplação, vocês consigam ultrapassar aquilo que está à vossa frente. Ou seja, esta carta diz que, por muito difícil que seja a situação, por muito complicada que a situação pareça, se vocês pararem, pensarem e contemplarem bem tudo o que está a acontecer, essa situação vai conseguir ser ultrapassada por vocês. Vocês vão conseguir ultrapassar a dificuldade. A resposta vai-vos ser dada. Mas não vos vai ser dada geralmente como é dada pelos arcanjos. Não. Vocês vão sentir dentro de vocês a resposta. Vocês vão sentir dentro de vocês a maneira mais correta de ultrapassar esta situação.
E a nível de mensagem dos anjos, que vai exatamente no mesmo sentido, diz: está tudo bem. Ou seja, e aqui para vocês verem as letras mais pequenas, temos o arcanjo Jeremiel e, portanto, está tudo bem com o arcanjo Jeremiel a dizer: está tudo a acontecer exatamente como devia ser, com bênçãos ocultas que em breve entenderás. Ou seja, se vocês juntarem estas duas cartas, e nós temos aqui o 3 de paus a falar sobre o quê? A falar sobre força espiritual. Força espiritual que vos vai permitir entender e ultrapassar obstáculos, e depois temos o arcanjo Jeremiel a dizer que há forças ocultas que estão a trabalhar neste momento a vosso favor e que tudo vai acontecer exatamente como é suposto que aconteça. Isto significa que vocês têm que ter muita fé esta semana. Muita fé, muita força, uma grande ligação à parte espiritual, e se o conseguirem fazer e se conseguirem acreditar que estão no caminho certo, vocês vão encontrar a resposta e vão conseguir ultrapassar as dificuldades que vos estão a ser apresentadas neste momento. Portanto, eu quero todos a fazerem uma boa meditação, uma boa introspeção, a acreditarem e a pedirem a ajuda do arcanjo Jeremiel. Se ele diz que está tudo bem, se ele diz que há uma ordem divina, se ele diz que estão forças ocultas a trabalhar em vosso favor, então acreditem nele, porque os arcanjos não são conhecidos por mentirem. E passamos agora para Sagitário. Sagitário, vocês esta semana têm uma semana agridoce. Porquê? Porque vocês têm uma carta de tarô difícil, complicada, mas depois têm um conselho dos anjos positivo sobre algo bom que vos vai acontecer. Portanto, eu não vos posso dizer que vão ter uma semana perfeita, vão ter uma semana com coisas boas e vão ter uma semana com coisas más, como quase a maioria de nós. Não costuma ser tão óbvio numa tiragem como foi nesta tiragem para vocês. Vocês, a nível de carta de tarô, têm uma carta que já saiu a um signo noutra semana, que é o 3 de espadas. E no 3 de espadas nós conseguimos ver aqui as nuvens negras e as 3 espadas a trespassarem o coração e as gotas de sangue a cair aqui em baixo. Portanto, claramente não é das cartas mais positivas que vocês poderiam ter como previsão. Eu vou mostrar aqui mais perto. O que é que o 3 de espadas nos vem dizer? Vem-nos falar aqui em dor, vem-nos falar em dor, vem-nos falar em tristeza, vem-nos falar aqui também em atrasos, vem-nos falar em desapontamento, mas também vem-nos falar de alguém que poderá ter a tendência para esta semana escolher o poder em cima das emoções, colocar a razão acima da emoção. E acreditem em mim, às vezes é preciso, é verdade, mas muitas vezes quando nós colocamos o poder em cima das emoções, quando nós colocamos o poder acima daquilo que nós sentimos que é o que está mais correto, isso não vai trazer felicidade nenhuma nem a nós, nem à outra pessoa que está aqui envolvida. Portanto, apesar da tristeza que vocês possam sentir esta semana, apesar da desilusão, do desapontamento que vocês podem sentir esta semana relativamente a algo, tentem evitar esta parte. Tentem evitar a parte em que ignoram aquilo que estão a sentir a nível emocional. Não coloquem o poder, não coloquem a razão acima da emoção desta forma. Não coloquem o vosso coração a sangrar. Façam as vossas escolhas de uma forma em que respeitem mais aquilo que o vosso coração vos diz, aquilo que o vosso coração vos pede. Aproveitem o conselho dos anjos desta semana, porque o conselho dos anjos desta semana diz-nos que vai haver mais harmonia nos vossos relacionamentos. Eu vou chegar aqui a carta mais perto para vocês poderem ver, mas esta carta vem-nos do arcanjo Raguel e diz-nos: os anjos estão a abrir o coração de todos os envolvidos. As discussões e os conflitos estão a ser resolvidos. Esta carta é para todos os sagitarianos que agora tenham andado a sofrer mais, a sentir o coração dilacerado, tenham andado com muitas discussões, e estes relacionamentos podem ser relacionamentos amorosos, podem ser relacionamentos profissionais,
familiares ou com amigos, mas seja como for, relacionamentos que são importantes para vocês. Estas discussões que vocês têm tido, estas discussões constantes, estas discussões duras, estas discussões em que vocês ficam tristes com aquilo que vos é dito, as discussões que vos magoam, que despassam o vosso coração, que fazem o vosso coração sangrar, são discussões em que eu vos peço, tenham calma, porque tudo está a ser tratado para que venha a harmonia e, portanto, da mesma forma que vos está a ser pedido a vocês que abram o vosso coração, que estejam abertos para perdoar e para resolver as situações com mais calma, o mesmo está a ser pedido também à outra pessoa envolvida. Portanto, se vocês conseguirem manter a calma, se vocês conseguirem não colocar o vosso poder em cima da outra pessoa, se vocês conseguirem não tentar magoar a outra pessoa porque ela vos magoou a vocês irão conseguir atingir uma harmonia. E, portanto, essas discussões horrorosas que têm andado a acontecer vão ter tendência para diminuir, até desaparecer. E vocês irão conseguir ganhar harmonia na vossa relação, harmonia no vosso relacionamento e vão conseguir tirar daqui estas nuvens, vão conseguir tirar as espadas do vosso coração e vão conseguir deixar de ter o vosso coração a sangrar com a tristeza das discussões que têm andado a acontecer. Numa discussão, raramente alguém ganha. O Dr. Phil costuma dizer uma coisa que é: você prefere ter razão ou prefere ser feliz? E isso é algo que é importante esta semana que se pense, principalmente para todos aqueles do signo de Sagitário. O que é que vocês preferem? Ganhar uma discussão porque têm razão e colocar a razão acima de tudo? Ou tentar conciliar as coisas e viver em harmonia? Querem uma harmonia dos dois? Ou querem continuar a discutir para ver quem é que está correto? Numa discussão ninguém ganha, sofrem os dois e sofre a relação. Portanto, não se esqueçam, esta semana, harmonia na vossa relação. Aproveitem a abertura de coração que vos vai ser dada, apesar de vocês estarem a sofrer, porque a outra pessoa também vai ter esta possibilidade de ter o coração aberto e de vos fazer pessoas mais felizes. E passamos agora para Capricórnio. Capricórnio, eu tenho boas notícias para vocês, tanto a nível de tarô como a nível de mensagem dos anjos. Vocês também não têm andado a ter cartas muito fáceis ultimamente, mas desta vez as cartas estão boas, estão pela positiva. Podem parecer-vos um pouco duras, mas dá-vos aqui uma mensagem de esperança que eu acho extremamente importante. Vocês têm como carta de tarô, como previsão, o nosso Imperador. O Imperador, salvo erro, eu acho que ainda a semana passada saiu a um dos signos, eu não me recordo é de qual, mas o Imperador tem este homem fantástico, cheio de força, um homem mais maduro, um homem com sabedoria, um homem que sabe para onde quer ir e que sabe aquilo que quer fazer. É um homem, é verdade, em que impera a razão sobre a emoção, mas impera a razão sobre a emoção sabendo para onde se dirige. Não é simplesmente o ignorar a emoção porque sim, não. Ele neste momento tem que fazer imperar a razão porque é necessário fazer com que a razão esteja mais presente para ultrapassar uma série de dificuldades e de problemas. Não porque ele esteja insensível e não queira ser carinhoso ou pensar na parte emocional, mas porque neste momento, nesta semana, é exigido que a parte emocional seja mais fraca do que a vossa parte da razão. Eu vou aqui aproximar mais o Imperador e, portanto, como podem ver, é aqui um homem mais maduro, um homem com convicção, um homem que sabe executar ideias, que sabe executar planos e é um homem que consegue sempre, mas sempre, conseguir manter a estabilidade, o controle e a razão sobre todas as situações. E porquê é que isto é tão importante para vocês, Capricórnios? Porque a nível de conselho dos anjos, vocês têm de superar dificuldades. Portanto, nós temos aqui alguém que nos é apresentado como alguém com sabedoria, alguém que está em cima das situações, que sabe resolver as situações, que vai ter que colocar a razão acima da emoção, mas depois temos a dizer-nos o quê? Que
que vai superar as dificuldades. Portanto, esta necessidade aqui de colocar a razão sobre a emoção é algo que pode não parecer positivo, mas que vos vai beneficiar e não é pouco. E, portanto, para vocês conseguirem ver melhor o que é que esta cartinha nos está a dizer, ela está-nos a dizer superar dificuldades e vem do arcanjo Jeremiel, que nos diz: o pior já passou e estás a ultrapassar quaisquer desafios prévios. Portanto, o pior já passou, vocês são pessoas que sabem o que estão a fazer, fizeram a decisão correta, estão a agir da melhor forma, têm a sabedoria, a maturidade e o conhecimento para ultrapassar as situações. E o pior dessas situações já foi passado e vocês vão conseguir fazer aquilo que queriam e vão conseguir ultrapassar tudo aquilo que vos estava a aprender, tudo aquilo que não vos estava a deixar avançar. Portanto, arcanjo Jeremiel, uma mensagem muito importante de superar dificuldades. E como é que vão superar as dificuldades? Com o vosso conhecimento, a vossa maturidade, a vossa resiliência e a vossa capacidade de ultrapassar situações e de colocar a razão acima da emoção quando é preciso. Vocês podem gostar muito de uma pessoa, mas se essa pessoa vos está a fazer mal, se essa pessoa vos está a prejudicar, vocês não se podem deixar prejudicar por ela. Se é necessário, por vezes, tomar uma decisão difícil, esta é a semana em que vocês têm que tomar essa decisão difícil. E não se preocupem, porque essa decisão difícil vai-vos permitir superar as dificuldades. E é essa decisão difícil que vos vai trazer a paz que vocês tanto procuram e que vão conseguir alcançar esta semana. E passamos agora para os nativos de Aquário. E Aquário, esta semana estamos a falar de uma semana que vai dar muito trabalho e é interessante porque eu penso que temos aqui uma mensagem muito especial também para aqueles que ou têm crianças na família ou que precisam de cuidar da criança interior. Mas vamos começar pela previsão de tarô. E a previsão de tarô é o 7 de Pentáculos. E no 7 de Pentáculos o que é que nós vemos? Nós vemos um homem que está habituado a trabalhar no duro. Um homem com uma foice que claramente trabalha na terra, trabalha na agricultura, portanto não tem um trabalho fácil. Até dá para ver que ele apanha geralmente sol, costuma estar na rua, trabalha imenso e é uma pessoa que está a olhar para o lado, que está a pensar em algo mais. Eu vou aproximar a carta para vocês conseguirem ver melhor aqui este 7 de Pentáculos maravilhoso. Mas isto vem falar sobre o quê? Isto vem nos dizer que vocês esta semana têm a possibilidade de conseguir cultivar, de certa forma, os vossos ganhos materiais. E como é que vocês vão conseguir cultivar os vossos ganhos materiais? Através de uma combinação extremamente interessante. É uma combinação do vosso esforço individual e trabalho árduo. Portanto, vocês esta semana vão conseguir ter aqui um ganho, vão conseguir ter aqui uma recompensa, mas, como se costuma dizer, vai-vos sair do pelo. Ou seja, vão ter esta recompensa, mas depois de trabalhar muito, depois de haver um esforço individual muito grande da vossa parte e depois de vocês realmente terem que dar no duro, trabalhar se calhar mais horas do que aquilo que é normal, terem que trabalhar muito mais do que aquilo que é o esperado de vocês. Se calhar, se vocês trabalham 8 horas, vão ter que trabalhar 9 ou 10. Se trabalham 5 dias, se calhar vão ter que trabalhar 6. Mas o que interessa é que vocês vão ser recompensados por isso, vocês vão conseguir ter ganhos relativamente a isso. O mais grave é quando nós trabalhamos no duro e damos tudo o que nós temos e não temos nada em retorno. E não é isso que esta carta nos diz. Esta carta diz-nos, vocês vão ter o vosso ganho, vocês vão ter um ganho material, mas não vai ser fácil, vai-vos sair do pelo. E, portanto, o conselho dos arcanjos é qual? Cuidar. E este cuidar é cuidar de quem? Vamos aqui aproximar a carta para vocês verem as letras mais pequenas. Cuidar. E vem do nosso arcanjo Gabriel, que nos diz: quando cuidas de uma criança, tratas da tua própria criança interior. Neste momento, estas duas atividades são importantes para ti. Ou seja,
Se vocês tiverem crianças na vossa família, se calhar todo este trabalho duro, todo este trabalho árduo, todo este esforço, tudo isto que vos vai custar imenso e que vos vai sair do pelo, poderá ser para cuidar da vossa família, cuidar de uma criança, de crianças que vocês tenham na vossa família. Ou então, todo este esforço, se vocês não tiverem uma criança na vossa família, se calhar todo este esforço, todo este trabalho vai ser para vocês terem uma recompensa que vai fazer o quê? Vai ajudar a cuidar da vossa própria criança interior. Se calhar com o ganho que vão ter com este esforço, vocês vão poder fazer uma coisa que toda a vossa vida desejaram fazer e que ainda não tinha sido possível. Mas não se esqueçam, vocês vão trabalhar muito, vão dar no duro, vão sofrer, mas estão a fazer isso para cuidar de alguém. Cuidar de alguém que vocês amam e cuidar de vocês mesmos. Portanto, vocês não vão estar a trabalhar à toa. Vocês vão estar a trabalhar com um objetivo. E esse objetivo é muito bonito e é muito importante. E vamos agora para peixes e, portanto, vamos fechar a semana com chave de ouro, com aquela que eu penso que é a leitura mais positiva de todos os signos esta semana. Porquê? Porque vocês têm como conselho, ou melhor, previsão de tarô, os enamorados. E os enamorados no tarô de Morgan, como podem ver, é um homem e uma mulher abraçados, a olhar um para o outro. Eles não veem mais ninguém. Eles só se veem um ao outro e estão completamente apaixonados. Eu vou chegar aqui a carta mais perto, pois eles têm aqui estes jacintos, estas flores aqui e tudo. Eles aparecem aqui apaixonadíssimos a olhar um para o outro. Não existe mais ninguém para eles, apenas eles próprios e aquilo que eles estão a sentir. O que é que esta carta significa? Significa o fim do isolamento. Significa aqui que vocês vão formar aqui algum tipo de laços. E são laços baseados no quê? Laços baseados no amor, na honra e na confiança. Portanto, os vossos relacionamentos vão ficar mais fortes. Os laços vão ficar ainda mais fortes. O amor, a confiança e a honra são a palavra de ordem. E isto não quer dizer que seja apenas para uma relação amorosa. Embora 80 e tal % desta carta o seja, mas isto significa que até os vossos relacionamentos de amizade ficarão mais fortes, até os vossos relacionamentos com colegas de trabalho poderão ficar mais fortes. Mas a mais de 80% desta carta está a falar de uma relação amorosa, e uma relação amorosa que vai ficar mais forte, que vai ter laços mais fortes, vai ser mais compensatória e que vos vai deixar extremamente felizes. E qual é que é o conselho dos anjos para esta semana? Terapia angélica. E o que é que a terapia angélica nos vem dizer? Vou mostrar-vos aqui as letras mais pequenas e diz-nos: Arcanjo Rafael, entrega os teus cuidados e preocupações aos anjos e deixa-nos carregar os teus fardos. E que melhor conselho pode ser dado quando estamos a iniciar uma relação amorosa do que este? Quantas vezes nós entramos numa relação amorosa com as bagagens pesadíssimas que vêm das relações passadas? Quantas vezes entramos numa relação com medo de sermos traídos outra vez, de sermos magoados outra vez, de nos mentirem outra vez, de nos voltarem a fazer sofrer outra vez? Portanto, aquilo que Rafael nos vem dizer é: aproveita a situação, não leves esses fardos contigo, deixa esses fardos comigo, vive essa situação, sê feliz, entrega-te, aproveita esse amor, aproveita esse laço, cultiva aquilo que está a aparecer entre vocês os dois, cultiva o amor, cultiva o respeito, cultiva a honra, cultiva sentirem-se bem na companhia um do outro, vive essa felicidade e deixa os teus fardos comigo. Portanto, eu acredito que isto está dirigido especificamente para as relações amorosas dos nossos amigos peixes esta semana. Portanto, peixes que estejam apaixonados, agarrem na vossa bagagem emocional das relações passadas e deixem-na lá fora na porta. Não interessa. Esta pessoa com quem vocês estão agora não tem culpa daquilo que as outras pessoas vos fizeram.
Não foi esta pessoa que vos traiu, não foi esta pessoa que vos mentiu, não foi esta pessoa que vos fez sofrer, não foi esta pessoa que vos fez sentir como se vocês não fossem nada. Esta pessoa está a parecer cheia de boas intenções, provavelmente já sofreu tanto ou mais do que vocês e também está disposta a entrar nesta relação. E se nós entrarmos numa relação amorosa a pensar naquilo que nos fizeram, nós não conseguimos ser felizes e não a conseguimos viver. Portanto, agarrem em toda a vossa bagagem emocional, entreguem a Deus ou entreguem ao Arcanjo Rafael e vivam a vossa relação. Sejam felizes, aproveitem os laços que vocês estão a criar, porque não há nada mais bonito do que duas pessoas que se amam, que se respeitam e que se ajudam uma à outra. E podem contar com a intervenção divina da terapia angélica, ou seja, entrega os teus cuidados e preocupações aos anjos e deixa-nos carregar os teus fardos. Deixa a tua bagagem emocional conosco, deixa as tuas preocupações conosco e vai ser feliz. Aproveita o momento. Peixe, aproveitem aquilo que vos está a ser dado. Não deixem que o vosso passado limite o vosso presente e estrague o vosso futuro. E pronto, para hoje eram estas as mensagens que eu tinha para vos deixar, tanto a nível de previsões de tarot, quanto a nível das mensagens dos anjos para esta semana. Se quiserem saber que baralhos é que foram utilizados aqui, a nível de tarot foi utilizado o baralho de Morgan Greer, que é aquele que eu tenho utilizado aqui todas as semanas, apesar de não ser o baralho que eu utilizo quando dou as minhas consultas normais, e a nível de conselhos dos anjos foi utilizado novamente um oráculo da Doreen Virtue, que eu acho lindíssimo, que é o oráculo dos arcanjos. E, portanto, foi daqui que eu retirei as mensagens para passar aos 12 signos do zodíaco para esta semana que nós temos agora pela frente. Eu sei que houve aqui alguns signos com mensagens mais bonitas, outras com mensagens mais difíceis, mas eu espero que consigam agarrar nestes conselhos e consigam viver a vossa semana ao máximo e retirar o maior partido possível da semana que estão a viver e da semana que têm pela frente. Recordo que se quiserem entrar em contacto comigo, seja pelas promoções, pelas compras de produtos, ou seja simplesmente para poder pedir uma consulta, eu estou disponível todos os dias no site da wengo.pt, onde me encontro a dar consultas de tarot, mas também dou consultas privadas. As consultas privadas podem ser presenciais, embora sejam as mais difíceis de conseguir, podem ser consultas telefónicas, por chat, por e-mail ou até mesmo por Skype, se assim o entenderem. Para além disso, também podem entrar em contacto comigo para o e-mail poderdocosmos@gmail.com ou então para o número de telemóvel que está aqui a passar em baixo. Eu volto a recordar que este número de telemóvel geralmente está no silêncio para não impedir as gravações ou para não interromper as consultas. Para além disso, o telefone também não está em muito boas condições, pelo que eu nem sempre consigo perceber-me que vocês me tentaram telefonar. Portanto, o preferível é enviarem um SMS, identificarem-se, dizerem aquilo que pretendem e eu depois logo entrarei em contacto convosco. Acreditem, é a melhor maneira de conseguirem falar comigo. Para além disso, podem também falar comigo aqui mesmo nos comentários no YouTube ou então através da página do Poder do Cosmos no Facebook ou através do grupo do Poder do Cosmos também no Facebook. Volto a agradecer pelos 9.000 subscritores no canal e as mais de 600.000 visualizações que já conseguimos ter aqui, sem contar com os mais de 40.000 seguidores no Facebook. Acreditem, quando isto começou, nunca pensei que fosse tomar estas proporções. Estou muito grata a todos vocês, estou grata aos meus guias espirituais, aos anjos, aos arcanjos e à energia crística que está a trabalhar comigo e que me ajuda a fazer chegar estas informações e estas ajudas a quem mais precisa. Espero que tenham todos uma semana maravilhosa, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.